O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre Julho das Pretas. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Atualmente, eu escrevi um artigo recentemente sobre a orientação do professor Danilo Luiz Marques, que é o meu orientador, e a minha co-orientadora é a Sandra Sena. Então, eles têm me ajudado, né, me orientado a desenvolver essas pesquisas via NEABI e via LAAFRO, que é o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros na História da África, também da UFAL. E a minha pesquisa, ela tem a ver, né, com o tema da aula de hoje, assim como outras pessoas que desenvolvem também lá no NEABI, porque através da trajetória da Lélia Gonzalez, né, uma intelectual atualmente muito pesquisada, felizmente muito conhecida, eu tento fazer todas essas análises e traçar a participação de mulheres negras e do movimento social negro, né, nessa construção do Memorial Zumbi. E aí eu vou contextualizar um pouquinho como o Memorial Zumbi ele surge, né, como essas ideias ele surgem, e a participação dessas mulheres. Lá na década de 80, por volta de 1980, e aí eu recorto justamente de 80 a 88, que é quando surgem os coletivos de mulheres negras que vão surgindo no decorrer desse tempo. Em 80, né, os intelectuais negros, eles voltam a olhar ainda mais aqui para Alagoas. Então, muitos deles vêm para Alagoas, posso citar alguns nomes, né, como Abdias Nascimento, a própria Lélia, a Helena Teodoro, a Zezé Mota também, já estava ali atuando no Teatro Negro Unificado. Então, esses intelectuais, eles vêm para cá, né, para Alagoas, o Joel Rufino, a Luca Cabral, e eles vêm para pensar, na verdade, como tornar o que hoje a gente conhece como a Serra da Barriga, né, o Memorial Zumbi dos Palmares, como sendo não somente um espaço de parque temático, que era justamente a ideia do governo de transformar aquele espaço num parque temático. E o movimento social negro vai justamente contrapor essa ideia em tornar aquele espaço um espaço de memória, um memorial. É daí que surge justamente o Memorial Zumbi. Então, tem toda uma articulação dos militantes, né, e das mulheres negras, sempre impulsionando todo esse movimento também, fazendo parte dessa construção. Algumas documentações e fitas de áudios foram encontradas no NEABI, e a minha pesquisa surge também desses áudios, onde a própria Lélia, ela refere-se, né, a Alagoas como terra ensolarada, nesta terra ensolarada, para falar
que aqui foi o berço, né, da liberdade, o primeiro Estado livre de todas as Américas, e ela se direciona ao governador na época, de Valdir Agir, para falar da importância do movimento negro e dos aliados, né, reconstituir essa memória de Zumbi. E ela fala, inclusive, das mulheres, da importância das mulheres quilombolas. Então, tem as representações femininas também dentro do quilombo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o Memorial Zumbi ele surge muito nesse contexto, né? Na década de 80, o Memorial Zumbi de fato é 81. Então, eles vêm em 80 aqui para Alagoas, a primeira subida da Serra da Barriga. No ano seguinte, em 1981, é que surge o memorial através do primeiro simpósio nacional sobre o Quilombo dos Palmares. Então, eles têm todo esse debate com o governo, montam uma proposta com os objetivos, né, sobre o que deveria ser, o que a memória de Palmares deveria ser. Então, a Lélia, ela, junto com a Helena, né, a Helena Teodoro, que elas fazem parte da mesa, participam da mesa, segundo as documentações, e os próprios áudios, elas vão falar justamente sobre isso, de como é importante que as pessoas, né, como um todo, que a sociedade, que o povo brasileiro tenha em si essa ideia construída do zumbi como herói nacional. E durante a fala, ela também vai falando justamente dessa ideia que é para contrapor o 13 de maio. Então, se antes era o 13 de maio, tendo a Princesa Isabel como salvadora, a partir da assinatura da Lei Áurea, o movimento negro, naquele momento, já vinha fazendo todo esse trabalho, mas naquele momento é para constituir, né, essa ideia do zumbi como herói nacional. E a partir daí, tendo toda essa articulação que começa lá com os nossos companheiros do Rio Grande do Sul, de criar, de fato, o 20 de novembro. Outra instituição, né, de extrema importância nesse contexto do movimento negro alagoano, e falando ainda sobre Palmares, é a Associação Cultural Zumbi. A Associação Cultural Zumbi, ela surge em 79, né, quando ela é fundada. Então, a gente percebendo essa linha cronológica um pouquinho antes de toda essa movimentação para o memorial, em 79, a Associação Cultural Zumbi, ela é finalmente fundada, e o estopim para isso, para que todo esse movimento aconteça, é um caso de racismo que acontece com Marcelino Dantas, um jovem negro, estudante de medicina, filho de uma professora negra também, muito bem articulada aqui. Então, ela era professora dos governadores, enfim, de toda essa parte, né, da oligarquia aqui do Estado, dessa parte política. Então, era uma mulher muito bem relacionada. Então, para a gente entender também como a nossa participação, né, a participação de mulheres negras, elas já começam também atuando nas entrelinhas, de alguma forma. Então, Marcelino Dantas, estudante da UFAL, de medicina, ele vai para o Clube Fênix Alagoano. E o que é que acontece? Ele é expulso do clube. Então, isso gera uma revolta dos colegas dele, né, dos estudantes, e de todas as pessoas que estavam ali já se articulando, os jovens militantes do movimento negro. Um dos nomes, né, que se destacam nesse período, ainda muito jovem, com 18 anos, é a Amanda Menezes. Ela é psicóloga, ela foi perita criminal da Polícia Civil, e ela articula desde muito cedo o movimento de mulheres negras aqui em Alagoas. A ACZ, né, a Associação Cultural Zumbi, ela surgiu em 79, e anos depois a Wanda, ela assume a presidência da associação, de modo que ela consegue articular e pensar formas, né, de disseminar, digamos, enfim, as temáticas étnico-raciais, falar sobre racismo, e toda essa ideia que está em volta, né, de Palmares, que chegue à sociedade, que chegue à base.
por via, principalmente, da educação. Nós estamos no mês de julho, Julho das Pretas, que é o mês de luta e incidência política das mulheres negras, devido ao Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia de Teresa de Benguela no Brasil. Indo para a nossa discussão propriamente, eu gostaria de iniciar com uma provocação, né? Porque a gente, às vezes, escuta determinados termos e não necessariamente sabe a origem deles ou o que eles querem dizer efetivamente. O conceito de interseccionalidade, ele tem ganhado um pouco mais de abrangência no contexto brasileiro, porém, ainda é muito comum ouvir pessoas que não sabem o significado, já ouviram falar, podem até ter ouvido falar sobre o conceito, mas não sabem bem o significado, e pessoas que acabam trazendo uma noção distorcida do que significa interseccionalidade. E, para falar sobre isso, eu sempre gosto de dar um passo atrás, lembrando que as categorias de gênero, classe, raça, são estruturais, né, no contexto latino-americano e na sociedade brasileira, e também elas representam categorias relacionais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Justamente que, na maior parte das vezes, quando a gente pensa em gênero, as pessoas associam a experiência feminina, até porque as mulheres representam a base, né, quando a gente pensa a relação entre os sexos. Porém, todavia, entretanto, quando a gente concebe esses marcadores sociais enquanto relacionais, é fundamental que a gente pense não apenas quem vivencia a situação de desigualdade com relação a esse marcador, mas quem também vivencia o privilégio. Ou seja, é necessário falar sobre a experiência das mulheres, na sua diversidade, obviamente, mas também falar da experiência de quem vivencia o polo beneficiado desse sistema de desigualdade e falar, por exemplo, sobre masculinidades. Quando a gente pensa a raça, a gente precisa falar não apenas sobre as populações negras, quilombolas e os povos indígenas, mas também falar sobre branquitude e assim consequentemente, né? Então, é entender esses marcadores como relacionais, e eu também gosto de trazer o aspecto histórico do conceito. Então, antes de ser formulado efetivamente enquanto uma categoria analítica, é, a gente precisa entender a interseccionalidade enquanto uma perspectiva política que orientou e faz parte da gênese da atuação de mulheres negras na diáspora, entendendo todos os atos de resistência, todos os atos de enfrentamento a esse sistema opressor, enquanto expressões dessa agência política de mulheres negras que já estava orientada pela perspectiva da interseccionalidade, ainda que, enquanto conceito analítico, ele tenha sido cunhado e entendido dessa forma muito posteriormente. Então, eu costumo dizer que desde que a primeira mulher negra chegou nas Américas na condição de escravizada, a gente já tem expressões e atos de resistência que foram empreendidos, e aí a gente já consegue, de alguma maneira, observar a gênese da interseccionalidade enquanto uma perspectiva política que orientou a atuação de mulheres negras historicamente. A gente pode, inclusive, mencionar alguns nomes, né? No contexto estadunidense, a Surjane True é referenciada como a pioneira da teoria do feminismo negro e que traz essa noção de interseccionalidade já lá nos idos, né, do século XIX. Aqui no contexto brasileiro, a gente também pode pensar em outras figuras, né, emblemáticas que contribuíram nesse sentido, como a própria Esperança Garcia, que é reconhecida hoje como a primeira advogada do Brasil, que foi uma mulher negra escravizada no século XVIII, no Piauí, e que escreveu uma carta reivindicando melhores condições
para ela e outras mulheres negras que atuavam, que trabalhavam, né, de maneira forçada nessa fazenda, fazendo algodões. Então, entender o quanto que essas reivindicações, esse lugar de agência, essas práticas de resistência estão orientadas por essa noção, até que finalmente, no século XX, a gente teve diferentes categorias cunhadas para explicar esse lugar que pensa, né, essa conexão e essa interação entre os diferentes sistemas de opressão que afetam a vida das mulheres negras. Então, vários termos foram cunhados por intelectuais negras, como racismo de gênero e sexismo racializado, matriz de dominação, entre entre outras expressões, até que meados dos anos 80 a gente teve a formulação da Kimberly Crenshaw, né, que é uma advogada estadunidense, uma intelectual negra, que formulou esse termo, interseccionalidade, cunhou esse termo para explicar justamente essa interação entre diferentes sistemas de opressão, e ela fez essa proposta a partir de um caso emblemático, né, que ela analisou, onde uma mulher negra entrou com um processo contra a General Motors por discriminação, e ela estava destacando justamente esse lugar da discriminação entrecruzada de gênero e raça, que colocava ela numa condição particular, já que as mulheres que eram contratadas por essa empresa geralmente eram mulheres brancas. E as pessoas negras eram mulheres brancas que eram contratadas para trabalhar como secretárias. As pessoas negras que eram contratadas pela General Motors geralmente eram apenas homens que atuavam na linha de produção. E isso colocou as mulheres negras numa situação de exclusão porque não tinham espaço dentro dessa instituição. Essa mulher entra com um processo e o juiz não consegue reconhecer essa condição de discriminação, justamente porque ele diz: existem pessoas negras assim como existem mulheres. E a Kimberly Crenshaw cunha o termo interseccionalidade para falar é, dessa estrutura e dessa dinâmica que interage, né, e faz com que um ou mais eixos da subordinação se interseccionem, interajam entre si e criem uma realidade mais complexa para determinados grupos que, quando a gente pensa de maneira ampla, estão vivendo uma situação de desigualdade, mas quando a gente coloca a lupa da interseccionalidade, que eu gosto muito de usar essa formulação, né, essa metáfora, a gente consegue visibilizar que existem complexidades dentro dos subgrupos, deixando mais complexo a forma como a violência racial, de gênero e de classe opera sobre esses grupos. Então, pensando a partir da noção de interseccionalidade, a gente pode entender não apenas os marcadores de gênero, classe e raça como fundamentais, mas eles têm um papel estrutural no contexto latino-americano, mas existem outros marcadores sociais da diferença, como a sexualidade, a nacionalidade, o marcador de idade e geração, de religião, região, condição física, se a pessoa tem ou não tem algum tipo de deficiência, e tudo isso, de alguma forma, pode interagir, né? Todos esses marcadores podem interagir para colocar as pessoas em determinados contextos em posições de privilégio e em outros contextos em posições de desigualdades. Porque dia 25 de julho é o dia da Teresa de Benguela. Nós celebramos ela como uma mulher extremamente importante no nosso caminho. Ela foi uma líder quilombola no Brasil colonial, uma mulher negra, africana, idosa e líder de resistência. Provavelmente ela tinha uma descendência banto e viveu no estado de Mato Grosso.
E naquele momento, a longevidade no contexto de pessoas negras escravizadas era rara, né? Morríamos cedo, ainda morremos cedo, mas ela tornou a trajetória dela muito impressionante, porque ela viveu bastante, e após a morte do companheiro José Piolo, ela assumiu a liderança do quilombo, chamado Quilombo do Quariterê. E sob esse comando, o comando de Teresa de Benguela, esse quilombo teve uma estrutura social, econômica, militar muito bem organizada, com conselhos democráticos, com sistema de defesa, com armas de fogo, táticas de guerrilha, também um sistema de comércio proveitoso com as vilas vizinhas. E ela liderou o quilombo por mais de 20 anos, enfrentando o poder colonial português e resistindo à escravidão. Por ser mais de 20 anos que nós dizemos que ela era uma mulher já com a idade avançada, durante esse período de resistência. E esse quilombo, que foi um modelo, né, de estratégia, de luta, foi destruído pelas forças coloniais em 1770. Foi invadido, a maior parte da população foi morta ou capturada e escravizada novamente. Teresa, ao que tudo indica, cometeu suicídio para não ser capturada e escravizada pelos portugueses. E esse gesto foi interpretado como um ato de resistência final. Ela preservou sua dignidade, preferiu morrer a se submeter novamente à escravização. Então, nesse dia, que é o dia 25 de julho, Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, é um dia de dar visibilidade à luta das mulheres negras idosas contra o racismo, sexismo, idadismo e desigualdade social, reconhecendo esse papel histórico das mulheres negras. Então, celebrar lideranças e trajetórias como a de Teresa de Benguela é extremamente importante, principalmente para nós, mulheres negras idosas. Refletir, é um dia de refletir sobre o racismo e sobre o machismo. E apesar da audiência do tema idosidade nas demandas do movimento social e do movimento negro, é tempo de refletir sobre isso, sobre a idosidade, né? E nós temos que pensar que na cultura iorubá, os mais velhos, as mais velhas, os anciões, são reconhecidos pelo seu papel de preservação de vida, de tradição, pelas suas experiências, pela cultura e principalmente pela sabedoria. Na cultura iorubá, os idosos são líderes espirituais em muitas comunidades e sobre eles recai a responsabilidade de transmitir ensinamentos, valores da cultura para as gerações mais jovens e preservar e transmitir a tradição religiosa, cultural, oralmente. Isso é muito importante, porque a gente vê falar da ancestralidade e colocar no altar, né? E a idosidade não quer ser vista somente no altar. A idosidade quer transmitir a experiência de luta e perceber que a luta de vida e os seus ideais estão em prosseguimento com um avanço significativo, né? A idosidade quer influir nas decisões, propondo reflexões que possam enriquecer a luta. Essa santificação
de colocar a idosidade num local inacessível, desumaniza. Mas não só desumaniza, distancia da luta. Porque desumanizar não significa só rebaixar ou animalizar. É transformar alguém tão em símbolo que fica num lugar inatingível, sem voz. Essa é a desumanização quando a gente coloca a ancestralidade no altar. Porque quando não temos voz, não somos visíveis. Idosidade sem voz não visibiliza. Sem visibilidade, não se vê as demandas. Não temos políticas públicas. Nesse sentido, o MNU, através do MNU, Movimento Negro Unificado, né, do qual eu sou coautora, cofundadora, o Movimento Negro Unificado, através do Conselho dos Griots, pensando na reparação histórica, lançou o primeiro livro dos griots. O primeiro livro dos griots, uma publicação da editora Sabedoria, MNU, é um livro com 46 relatos de griots, homens e mulheres, e ele foi lançado com 2 objetivos, que são políticas públicas na prática. Primeiro objetivo, escuta atenta dos mais velhos, das suas memórias, trajetórias, conquistas, dores e amores. O livro, ele é uma política pública para a idosidade. Por quê? Com o tempo, é necessário trabalhar a cognição. Pensar, escrever, falar, são atos importantíssimos para a idosidade, porque lubrifica o cérebro, melhorando a cognição, o raciocínio, ativamente. E, o que é mais importante, permite que os idosos se sintam orgulhosos de si, com essa escuta atenta, se sintam ativos, regozijados. A idosidade precisa falar, o velho precisa falar. E falar e escrever é uma política pública tão natural, tão simples, que foi um dos objetivos da publicação desse livro, que é regozijar a existência dos mais velhos. Um outro objetivo extremamente importante é convocar para a luta a juventude, porque o livro instiga reflexões para a juventude. E o direito de envelhecer, ele tem que ser encampado por essa juventude, que vai ficar. As políticas públicas que nós, hoje, com essa discussão, conseguiremos, é para quem vai ficar, é um legado. Porque a reparação histórica, tão falada agora, que é o nosso mote, é também falar sobre idosidade, é interseccionar a discussão de raça, classe, gênero e idade, para garantir direitos e promover o bem viver para a população negra em todas as fases da vida. Mas é importante demarcar que, apesar do Brasil ter sido profundamente estruturado a partir de um processo de violência, houve resistência social organizada pelos negros ao longo de todo esse período. E eu quero trazer aqui 3 autores que são fundamentais para essa reflexão. Clóvis Moura, que fala sobre os quilombos como resistência ao escravismo. Abdias Nascimento, que foi um intelectual muito importante para a organização do movimento negro ao longo do século XX, foi deputado federal e que esteve ali na promulgação de políticas que até hoje impactam a nossa vida, e a historiadora Maria Beatriz Nascimento, que tem esse livro que é muito importante, A História Feita por Mãos Negras, onde ela apresenta diversos artigos
e defende a tese de que a história da população negra não deve ser contada apenas como a história da escravidão, mas que ao longo da escravidão houve resistência, houve organização social e houve a construção de sociedades alternativas, como são os quilombos. Então, houveram gerações de pessoas negras que tiveram a possibilidade de experienciar a liberdade, apesar de termos sido um povo coisificado, tratado como mercadoria e inseridos em cativeiros. E aí a gente abre um outro ponto. Até 1850, a compreensão sobre propriedade era em torno do que era propriedade. A institucionalidade brasileira compreendia que as pessoas escravizadas eram a propriedade dos seus senhores. E a partir de 1850, o debate virou uma chave muito importante. A terra passou a ser vista como propriedade. E a partir do momento em que a terra é compreendida como propriedade, só quem pode ter acesso a essa propriedade é quem é compreendido como cidadão. E ali só eram cidadãos os brancos, os senhores feudais, os senhores de escravo. Mas quem trabalhava na terra era a população negra. Quem trabalhava na terra eram as pessoas escravizadas. E quando ocorreu a suposta libertação dos escravos, datada em 1888, não houve um processo de reparação. Não houve uma compreensão do Estado da sua responsabilidade sobre essas pessoas que foram até então tratadas como mercadoria, como coisa, e que ainda não eram compreendidas como cidadãos de direito, cidadãos de deveres. E isso gera debates até hoje, debates sobre a necessidade do Estado ainda hoje construir políticas de reparação. Ao longo do século XX, o movimento negro, e aí eu vou destacar aqui o protagonismo do movimento negro unificado, que se organizou ao longo da segunda metade do século XX, e que para nós é o que nós temos mais próximo hoje de debate, reflexão, e que traz para a gente, ainda cotidianamente, grandes contribuições. E esses movimentos negros organizados do século XX foram fundamentais para a gente conseguir organizar e demandar políticas sociais dos governos, porque foi só no final da década de 90 que o governo federal conseguiu compreender a importância, por exemplo, da organização de políticas de ação afirmativa. Então, o movimento negro, ao longo do século XX, teve um papel crucial para a formação das gerações seguintes, das gerações que impactaram na política institucional e que se desdobram até hoje. Já no século XXI, e aí mais próximo da gente, tem experiências muito importantes, como, por exemplo, a experiência das mulheres negras organizadas a partir da Marcha das Mulheres Negras. No ano de 2011, as mulheres se encontraram em Salvador, na Bahia, onde começaram a pensar como deveria haver nacionalmente uma articulação de mulheres para pensar sobre a nossa realidade, sobre as nossas experiências, mas também sobre as nossas pautas no cenário político nacional. E aí a Marcha das Mulheres Negras ela surge com alguns debates fundamentais sobre como o fim da violência sexista, o fim da militarização das nossas vidas e pelo bem viver. E aí esses são temas que até hoje perpassam a nossa vida, apesar da gente estar 14 anos depois, porque são temas que ainda não foram desestruturados. São temas que ainda permeiam o cotidiano das nossas vidas. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e aqui, infelizmente, a gente vive uma realidade onde a população negra enfrenta os maiores índices da letalidade policial. A gente está num estado em que a polícia mais mata e também mais morre. E isso apresenta para a gente grandes desafios. E aí a gente entra num outro ponto muito importante. A gente, no sentido da construção de políticas sociais, teve grandes avanços e vitórias,
com a lei que reconhece o racismo como crime, que tipifica o crime a partir da Lei 7.716/89, mas também com a política de cotas, com a Lei 12.711 de 2012, que possibilitou às universidades federais abrir portas para milhares de estudantes que até então não tinham tido essa oportunidade. Mas é importante a gente pensar que essas legislações tocam sobre pontos importantes e fundamentais, mas não tocam sobre o todo. No início dessa aula eu falei sobre a Lei de 1850, que era a Lei de Terras, que naquele momento ali cerceou que os trabalhadores negros e recém-libertos tivessem acesso à terra, impossibilitou que eles tivessem acesso à terra. E até hoje, no Brasil, a gente não tem uma política organizada de reforma agrária. E a primeira vez que eu vi isso foi com o Emicida falando sobre como o real poder no Brasil, ele vem desse lugar da terra. Porque hoje no Brasil, ainda hoje no Brasil, a grande movimentação capitalista vem do agronegócio. Agronegócio que movimenta bilhões, que movimenta a economia do Brasil, mas que também reflete sobre o modelo de desenvolvimento, o modelo de organização social que nós temos e impactam profundamente sobre as disputas de território, as disputas em torno da vida e vivência dos povos originários, em torno da questão ambiental e climática. Então, quando a gente pensa sobre os desafios impostos hoje, não só para nós, negros e negras, mas para toda a população brasileira, para os governos, para os legisladores, é pensar sobre como a luta por igualdade, ela precisa de fato ser uma luta a partir da equidade. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.